Daremos continuidade aqui ao artigo 30. Esse artigo 30 aqui a gente vai ver agora o item 18, apenas o 18, porque ele é meio extenso. Então vamos lá. Artigo 30, item 18. Abster-se na situação de inatividade do uso das designações hierárquicas quando: a linha A, em atividade político-partidária; a linha B, em atividade comercial; a linha C, em atividade industrial; a linha D, para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou referentes à corporação, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado; e a linha E, no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública. Então, o indivíduo na situação de inatividade, quem são os inativos? Os da reserva e os reformados. Então, mesmo na situação de inatividade, nesses casos, o caso que é proibido, os que não são proibidos são permitidos. Então, no uso das designações, deve abster-se do uso das designações hierárquicas quando: em atividade político-partidária. A gente vê na prática isso acontecendo, candidato a presidente, capitão fulano; candidato a presidente, cabo fulano. Então, mesmo na inatividade, pelo menos no está aqui no estatuto, não pode, né? Em atividade comercial, são situações também na atividade comercial que é proibida. Na prática se vê acontecendo, mas segundo o estatuto é proibido. Em atividade industrial, agora essa é interessante: para discutir e provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou referentes à corporação. Às vezes, segurança pública, de modo geral, faz parte aí das discussões políticas, tem tudo a ver aí com a política, e o indivíduo vai provocar ou discutir isso na imprensa. Estou falando na imprensa aqui. Ele não pode se colocar como fulano de tal, o sargento, o cabo, o tenente, o capitão, o major. Isso falando, pessoal, da inatividade, excetuando-se os de natureza exclusivamente ou a respeito de assuntos políticos ou a respeito da própria corporação mesmo, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica. E mesmo assim, os de natureza exclusivamente técnica, o especialista em falar sobre alguma coisa, tem que ser autorizado, se devidamente autorizado, e no exercício de cargo ou função. Agora, isso aqui é quando você está ocupando um cargo ou função de natureza civil. Isso daí também você não pode fazer uso das designações hierárquicas, mesmo que seja da administração pública, em qualquer esfera. Atividade 64.
Atividade 64, correção. Questão 1. Segundo o artigo 30, inciso 18 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado, o militar deve abster-se, na situação de inatividade, do uso das designações hierárquicas quando marque a que contém um dos casos. São vários casos, a gente viu. Aí se for para marcar, contém apenas contendo um deles. Em viagem, não. Em palestras, também não. Aquilo que não é proibido é permitido, né? Em atividade filantrópica, também não. Em atividade político-partidária, sim. Nesse caso tem que abster do uso das designações hierárquicas. Então, D. Questão 2. Segundo o artigo 30, inciso 18 da Lei Estadual número 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, o militar deve abster-se na situação de inatividade do uso das designações hierárquicas quando marque a que não contém um dos casos. Ao contrário, né? Em atividade comercial, deve abster-se. Então tá certo. Ou seja, não vou marcar, porque vou marcar que não contém. Em atividade industrial também, atividade educativa, bom, essa daí não contém, né? No exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública. Então é a C aí, né, a correta, porque essa C não contém um dos casos que o militar deve abster-se do uso das designações hierárquicas. C. Questão 3. Marque a alternativa que representa um dos 19 preceitos da ética da bombeira militar listados na Lei nº 11.416, de 5 de fevereiro de 1991. O aprimoramento técnico profissional, nessa A, não. O amor à profissão e o entusiasmo com que exerce, também não. C, o espírito de corpo e o orgulho pela corporação, também não. Então são uma das 6. Essas 3 e cada uma delas são das 6 manifestações essenciais do valor do bombeiro militar. E não um dos 19 preceitos da ética. Vamos a D. Abster-se na situação de inatividade do uso das designações hierárquicas quando em atividade político-partidária, em atividade comercial, em atividade industrial, para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou referentes à corporação, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado, e no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública, certo? É a D, então, esse texto certinho. Questão 4. Julgue os itens abaixo que representam um dos 19 preceitos da ética do bombeiro militar, segundo o Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado. Item 1. Abster-se na situação da ativa, vamos ler, né, do uso das designações hierárquicas quando em atividade político-partidária, em atividade comercial, em atividade industrial, para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou referentes à corporação, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado, e no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública. O texto está correto, porém, na situação da ativa não, na situação de inatividade. A questão da ativa é tratada em outro caso. Ou seja, esse texto aqui, essas proibições todas aí são para o pessoal da inatividade. 2. Então, isso aí não está correto. 2. Observar as normas de boa educação, tá certo? A gente viu que está certo isso aí, conforme que já estudamos. 3. Conduzir-se mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina do respeito do decoro de bombeiro militar, certo também. 4. Abster-se de fazer uso do posto ou graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros, certo também. Então, só uma aí que está errada. Marque a correta. Então a gente viu que só uma está errada, né? A. Apenas uma está errada, sim. Correta é essa A. Apenas 2 erradas, 3 estão erradas, nenhuma está errada. A. Correta é a A. Questão 5. Julgue os itens abaixo que representam um dos 19 preceitos da ética do bombeiro militar, segundo a Lei nº 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, sancionado pelo governador Henrique Antônio Santillo. Item 1. O sentimento de servir a comunidade, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever, mesmo com risco da própria vida. Não, uma das 6 manifestações essenciais do valor do bombeiro militar. Não é.
preceito da ética. 2. O civismo e o culto das tradições históricas também. 3. A fé na missão elevada do Corpo de Bombeiros Militar também. 4. O aprimoramento técnico profissional. Todos esses 4 aí são preceitos, são manifestações essenciais do valor do bombeiro militar. Então, marca a alternativa correta. A correta é todas estão erradas, né? D. Questão 6. Julgue os itens abaixo que apresenta algum dos preceitos da ética do bombeiro militar, segundo o estatuto baixado pela lei número 11.416 de 5 de fevereiro de 1991. Vamos lá. 1. Garantir a assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar. Essa está correta. 2. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular. Certo? 3. Cumprir seus deveres de cidadão. Certo? 4. Abster-se na situação de inatividade do uso das designações hierárquicas quando em atividade político-partidária, em atividade comercial, em atividade industrial, para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou referentes à corporação, excetuando os seus de natureza exclusivamente técnica, devidamente autorizado, e no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública. Textão aqui correto, as outras 3 a gente viu que está correto, então aqui todas estão corretas, né? Marque a alternativa correta. Se todas estão corretas, significa que nenhum está errado, então D é a correta aí. Questão 7. Questão 7. Julgue os itens abaixo que não contenham preceitos da ética do bombeiro militar segundo a lei número 11.416 de 5 de fevereiro de 1991, decretada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Então veja bem o que está falando aqui. Julgue os itens abaixo que não contenha. Então correto aqui é aquilo que não contém. O civismo e o culto das tradições históricas. Está correto? Acatar as autoridades militares. Está correto, porque o certo é essa 3, acatar as autoridades civis. Então, como esse contém, eu estou procurando que não contém, então esse está errado. Então, correto é o A2, que não contém. Isso aqui dá certo pelo fato de conter, né? Contém, estou procurando que não contém. E 4. Abster-se na situação de inatividade do uso das designações hierárquicas quando em atividade político-partidária, em atividade comercial, em atividade industrial, para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou referentes à corporação, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnicas e devidamente autorizada, e no exercício de cargo ou função da natureza civil, mesmo que seja da administração pública, também não pode fazer uso das designações hierárquicas, se o indivíduo estiver na inatividade. Bom, isso aqui a gente vê que faz parte dos preceitos da ética, e a carta da autoridade civil também faz parte dos preceitos da ética. Porém, o que eu procuro aqui é a que não contém, a que não faz parte. Deixou bem claro isso aqui, para dar um nó mesmo na cabeça do camarada. Não faz parte é o civismo, as tradições históricas não faz parte, então está certo, pelo que eu estou procurando, que não contém. E acatar as autoridades militares, porque na verdade é civil que está certo, né? Não são militares, isso aqui já é muito redundante, né? Então nem precisa colocar que tem que acatar. Porque já está colocando tudo que tem que ser acatado, né? Das autoridades militares. Então 1 e 2 aqui são os que estão corretos pelo fato de não conter. Essa 7 quem fez gabarito está errado, porque eu marquei um gabarito C, na verdade, depois a gente vai ver aqui. Eu percebi esse erro aqui agora, porque aqui, ó, então, julga os itens abaixo que não contém preceitos da ética do bombeiro militar. Então, não contém, né? O certo é que não contém, né? Para julgar o que não contém, então o certo é que não contém aqui nesses 4 itens aqui. Aí vem o civismo e o culto das tradições históricas. Está certo porque não contém, né? Isso daqui é um das manifestações essenciais do valor do bombeiro militar. Acatar as autoridades militares. O correto é o civil, né? Então o militar
Está errado. Pelo fato de estar errado que não conter, então está certo. Pediu para negação, né? A catálogo civil dá certo, então esse daqui no caso está errado. O certo na verdade é o que não contém, então essa está certa e essa está certa. E essa aqui não contém, está errada, quer dizer, esse aqui contém, está errado, esse aqui contém também está errada, porque ela está certa, né? Ela realmente essa 3 e essa 4 aqui são preceitos da ética. Como pediu aqui para julgar o que não contém preceito, essa contém está errada, e essa não contém está certa. De qualquer forma ficou dividido, 2 sim, 2 não. Marca a alternativa correta. Quantas estão erradas? 2 estão certas, 2 erradas ali. Qualquer entendimento que tiver ficou dividido. A 7 e a B, né? Apenas 2 estão erradas. Eu mudei o gabarito aí também. O 7 aí tá a B mesmo. Questão 8. Marca a alternativa incorreta quanto aos preceitos da ética do bombeiro militar segundo o Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado. Marcar aqui está incorreta, então, em relação aos preceitos da ética, ou seja, que não contém preceitos da ética. A. Abster-se, na situação de inatividade, do uso das designações hierárquicas quando em atividade político-partidária, em atividade comercial, em atividade industrial, para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou referentes à corporação, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnico, se devidamente autorizado, e no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública. Então, essa aí ela é um preceito da ética, então não é ela, vou marcar que não contém, né? B. Abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de matéria sigilosa de qualquer natureza, isso também é, então não é ela. C.
empregar parte de suas energias em benefício do serviço. Então é essa, é empregar toda a sua energia, toda a sua energia, todas as suas energias, toda a sua energia em benefício do serviço, não é parte. Então é C, é incorreta. Vamos ver a D, ser discreto em suas atitudes e maneiras e em sua linguagem escrita e falada. Então é a C mesmo aí, a questão 8 aí. Questão 9. Marque a alternativa incorreta quanto aos preceitos da ética do bombeiro militar, segundo lei estadual número 11.416 de 5 de fevereiro de 1991. Mesma história, né? A. Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. Então essa é, então não é esta é incorreta. B. Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico, assim também pelo preparo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Tá certo, também não é essa. C. Abster-se na situação de inatividade do uso das designações hierárquicas, quando em atividade político-partidária, em atividade comercial, em atividade industrial, para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou referentes à corporação, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica e devidamente autorizado, e no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública. Então esse também é o texto, então isso está certo. D. Ser justo e parcial nos julgamentos dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Ser justo e imparcial nos julgamentos dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Então a incorreta é a D aí. Questão 10. Julgue os itens abaixo que representam um dos 19 preceitos da ética do bombeiro militar, segundo o Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado. 1. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes. Certo? 2. Respeitar a dignidade e defender os direitos da pessoa humana. Certo? 3. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Certo? 4. Abster-se na situação de inatividade do uso das designações hierárquicas quando em atividade político-partidária, em atividade comercial, em atividade industrial, para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou referentes à corporação, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado, e no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja administração pública. Bom, para mim todos estão corretos aqui. 1, 2, 3 e 4, todos são corretos aí. Como não tem nenhum peguinha daquele, marca incorreta, marca isso aqui, marca na correta. Apenas uma correta? Não. Apenas duas são corretas? Não. 3 são corretas? Não. Resposta certa aí, D, todas são corretas. Ok. Gabarito: 1D, 2C, 3D, 4A, 5D, 6D, 7, que antes era C, é B na verdade, 8C, 9D, 10D. Fim.